Seja muito bem-vindo à aula do Zero ao Perfil Profissional. Sem dúvidas, é extremamente importante nós iniciarmos todo esse posicionamento no digital. Diversos profissionais já sentiram essa necessidade e nós, advogados, também. Principalmente pós-pandemia, em que nós tivemos um avanço meio que forçado em relação a esse posicionamento nas redes. Como que eu vou chegar ao meu potencial cliente em meio às barreiras sociais? Então a gente tinha ali um marketing jurídico que a gente chamava de 3.0, 4.0. E o marketing jurídico é justamente todo esse posicionamento com base nos preceitos éticos da OAB. Porque nós sabemos que os advogados, eles não podem publicar qualquer tipo de conteúdo. Então, de início, a gente precisa já conhecer essas limitações, aquilo que os provimentos da OAB e o próprio Código de Ética impõem como restrição ou não para esse posicionamento. Além disso, você precisa segmentar qual vai ser a sua área de posicionamento aqui no digital, para que a gente consiga ter um posicionamento mais efetivo, posicionamento estratégico e, de fato, você consiga engajar, consiga, de fato, estar mais próximo do seu potencial cliente. Além disso, para que a gente tenha toda essa base, você já tem delimitada a sua área de atuação e, eventualmente, quem é o seu potencial cliente? Quem é o seu cliente ideal hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes a gente tem a área de atuação, sabe ali o que vai produzir, mas não sabe para quem a gente vai produzir. Não tem tudo isso delimitado. Então, se a gente fala para todo mundo, a gente acaba falando para ninguém. A gente acaba, de fato, não tendo uma assertividade na nossa comunicação e nas estratégias que a gente vai adotando. Então, um dos pilares primordiais nesse início é, sem dúvidas, você melhorar a sua comunicação, a sua linguagem. E isso vai estar ligado, fundamentalmente, ao seu cliente ideal. Então, quais são os 3 pilares para você ir do zero ao perfil profissional? O primeiro pilar é você segmentar uma área de atuação, sobre o que você vai falar. Qual a sua temática? Eu sou advogado previdenciarista, eu sou advogado trabalhista, eu sou advogado de família, sou advogado de consumidor. Então, você segmenta esse primeiro pilar, a sua área de atuação, e, consequentemente, a gente vai para o segundo pilar, que é o nosso cliente ideal. Quem você tem hoje como objetivo para atrair através dos seus conteúdos? Por exemplo, eu sou advogado previdenciarista, eu falo sobre BPC-Loas, então preciso atingir pessoas que estejam interessadas em conhecer mais, em tirar suas dúvidas e contratar um advogado especialista em BPC-Loas. Eu não vou falar para outro público. E a partir disso vai entrar a questão da nossa linguagem. Então, se eu tenho uma linguagem assertiva, vai ser muito mais fácil de eu me conectar. Inclusive, uma das principais causas de você não fechar contratos hoje pode ser que você está se comunicando da maneira errada para o seu cliente ideal. Muitas vezes você está se fazendo incompreendido, porque eu sei a minha área de atuação, eu me posiciono nessa área, eu sei quem é o meu cliente ideal, mas muitas vezes a minha linguagem não está sendo adequada para atingir ele. Ou seja, ou eu estou utilizando termos técnicos demais, ou não estou sendo muito claro na minha mensagem. Por isso, é extremamente importante você trilhar toda essa jornada, se colocar no lugar do seu cliente, sabe? Você entender ali dentro da sua comunicação, do conteúdo que você está produzindo, se aquilo ali está sendo claro, se aquilo ali está sendo compreendido ou não. Porque muitas vezes a gente elabora conteúdos técnicos demais, uma linguagem muito rebuscada, que o cliente não vai entender. Por exemplo, no direito previdenciário, se eu tenho uma linguagem mais fácil, mais simples, mais direta, vai ser muito mais fácil de eu conseguir prospectar aquele potencial cliente, da minha mensagem se fazer entendida por ele. Porque se eu for adotar termos técnicos do direito previdenciário, as normativas, resoluções, tudo isso, o cliente não vai entender. Então, quanto mais simples for, vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil. O que já é diferente, por exemplo, muitas vezes
do cliente tributário, que já tem um nível de conhecimento, querendo ou não, um pouco mais elevado, já sabe da questão dos impostos, dos tributos. Então a linguagem vai ser mais diferenciada a depender do seu público, a depender da sua área de atuação. Então é muito importante você conhecer isso. Voltando ao exemplo do direito previdenciário. Se eu vou trabalhar, por exemplo, como eu segurado rural, não adianta eu fazer publicações em artes que sejam bonitas, carrosséis, porque muitas vezes isso não vai converter, isso não vai atingir, isso não vai chegar, não vai se fazer transmitido. Então a gente tem esses 3 pilares que são centrais para a gente já ter o pontapé inicial do nosso perfil. Dito isso, a gente precisa começar a organizar a nossa casa. Assim como a gente recebe visitas na nossa casa e a gente busca deixar tudo bem organizado, no nosso perfil do Instagram não seria diferente. Nós precisamos organizá-lo, deixar ele bem visto para as pessoas, de uma maneira mais alinhada com aquele objetivo que nós queremos passar. Seja a nossa foto de perfil mais centralizada no nosso rosto, porque não adianta eu colocar uma foto aleatória no meu perfil que não transmite uma certa autoridade. E principalmente, as pessoas não estejam me vendo perfeitamente ali, de fato com uma imagem mais centrada, uma iluminação boa como essa que vocês estão vendo aqui agora. Então isso deve estar muito ligado ali dentro do seu perfil. Outro ponto central é o nome que você vai escolher para colocar dentro do seu perfil do Instagram. Porque muitas vezes a gente utiliza pontos, underline, muitos caracteres e acaba dificultando para o nosso cliente poder memorizar. Então a gente precisa até pensar nessa questão. Outro ponto central vai ser a bio do nosso Instagram. Ela vai conter ali uma mini descrição sobre você. E lembrando, a bio ela não é um currículo para você colocar várias informações sobre o seu currículo, suas formações, onde você estudou. Lógico que esses gatilhos de autoridade eles são importantes, mas você tem que deixar ali uma mensagem clara sobre aquilo que você faz, a sua missão, entendeu? E, consequentemente, alguns gatilhos que vão despertar autoridade e uma CTA, uma chamada para ação, onde o cliente ele pode clicar em um determinado link na sua bio e ter um contato mais direcionado com você dentro do seu perfil, seja em um WhatsApp, seja em um calendário para marcar uma reunião, enfim, onde ele pode te achar, uma landing page, o que você encontrar de melhor solução aí se adequa à sua realidade também. Outro ponto central é você ter destaques dentro do seu perfil. Destaques que vão ter uma breve apresentação sobre quem você é, a sua área de atuação, missão, visão e valores. Outro ponto central ali em destaques seria algumas viagens, algo mais humanizado. Porque um dos principais pontos que as pessoas têm hoje como de dificuldade é a falta de uma conexão mais direta. E aí entra em um ponto central dentro do seu perfil, que é a humanização. Então, dentro de um escritório, de um perfil de escritório, na verdade, e dentro de um perfil profissional pessoal seu, a gente precisa, de fato, ter em mente a questão da humanização. Porque pessoas se conectam com pessoas. Isso vai ser fundamental dentro da sua estratégia de conteúdos. Então a gente aí já teve toda essa reformulação. E lembrando que as suas artes, os conteúdos, eles devem estar alinhados à sua identidade visual. Aquilo que de fato você trabalha como cores. Deixar um padrão para que gere uma harmonização. Porque hoje a gente sabe que o nosso feed do Instagram, o nosso perfil, ele é o nosso cartão de visita também. A gente acostuma utilizar aquele cartãozinho físico, mas eu ouso dizer que o Instagram hoje e as outras redes sociais, eles são também nosso cartão de visita, onde a pessoa entra ali e se ela encontrar um perfil bagunçado, que não tem uma foto legal, uma bio, um destaque, ela vai se sentir perdida. E muitas vezes ela não vai enxergar em você o seu profissionalismo, a sua autoridade. A gente precisa ser claro nisso, porque não adianta a gente ser bom se a gente não for visto, se a gente não for lembrado e principalmente contratado. Outro ponto central dentro da nossa produção de conteúdos, do nosso posicionamento estratégico, a gente tem um cronograma que seja efetivo e eficaz, de acordo com as temáticas, com os dias, com os horários que a gente vai publicar, para que isso gere uma certa constância. Porque um dos principais pontos
de dificuldades hoje, sem dúvidas, é essa falta de constância. As pessoas, elas organizam, elas têm a vontade, elas sabem o que precisam fazer, mas muitas vezes não fazem. Faz aí uma semana de publicação, aí depois passa um mês, 2 para voltar a publicar novamente. Isso não vai ser tão assertivo porque não vai estar na mente do seu potencial cliente. Quanto mais vezes você for visto, mais vezes você vai ser lembrado e mais chances de ser eventualmente contratado. Então a gente precisa dar esse primeiro passo, vencer as barreiras do medo, as barreiras da insegurança, porque as pessoas vão nos criticar. Nós também somos advogados e nós sabemos a nossa rotina corrida, de que muitas vezes vão chegar pessoas, eu não acredito no digital, mas o digital hoje é uma realidade. Diversos clientes da Publi, em mais de 100 escritórios que nós atuamos em todo o Brasil, já validaram a nossa metodologia de autoridade e prospecção. Então nós podemos te auxiliar nesse ponto que é extremamente importante. É você ser visto cada vez mais vezes pelos seus potenciais clientes. Outro ponto interessante dentro da estruturação do nosso perfil profissional, sem dúvidas, é a produção de conteúdos cada vez mais estratégicos focados nas dores relevantes da nossa audiência. Porque muitas vezes a gente quer falar sobre tudo, abordar todos os assuntos, mas muitas vezes esses assuntos não estão relacionados às dores da nossa audiência. Por exemplo, se eu atuo na área de direito de família voltada à pensão alimentícia, não tem porquê eu querer abordar dores de audiência relacionados à questão de guarda, sucessões, entre outras coisas que não estão relacionadas àquela dor que eu já identifiquei como relevante. Então, preciso focar nisso, gerando cada vez mais gatilhos de autoridade na nossa comunicação. Isso é extremamente importante. Uma copy bem delimitada, que seriam as legendas estratégicas. Não adianta você deixar uma legenda gigante, porque muitas vezes as pessoas não leem. Entendeu? Por isso é importante que a sua imagem ela possa chamar e despertar a atenção do seu potencial cliente. A gente está hoje em uma guerra, podemos dizer assim, por audiência dentro da rede social. E nós precisamos ser cada vez mais estratégicos, produzir conteúdos de valor tanto para o nosso feed, como conteúdos de valor para os nossos stories, que são importantes ferramentas que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado, construindo um perfil extremamente técnico, sem humanização e principalmente sem uma conexão mais direta nos stories. Pessoas se conectam com pessoas. Então os stories eles são importantes ferramentas hoje para gerar essa conexão mais direta, o one a one, né? Um a um. Então isso vai ser fundamental, explorando as ferramentas ali de interação dentro da plataforma e de fato construindo a autoridade que você tanto deseja. Se posicionando com método, com estratégia, é sim possível você se destacar no digital e viver uma advocacia que você sempre sonhou, conquistando cada vez mais clientes, vencendo essas barreiras da insegurança, do medo, da falta de contratos. Então, tudo isso, aliado a uma estratégia de fato efetiva e coerente com a sua realidade, será capaz de transformar essa sua advocacia do zero em uma advocacia cada vez mais próspera. E o nosso time está pronto e preparado e principalmente especializado para ajudar você a se destacar no digital e conquistar cada vez mais clientes. E eu lhe convido agora a clicar no link abaixo e entrar em uma sessão estratégica gratuita, onde nós iremos analisar o seu perfil e o que pode ser melhorado gratuitamente, para que nós consigamos, assim, prospectar cada vez mais clientes e ser vistos como autoridade no digital.